outras palavras. Olá, bom dia! Hoje é domingo, dia 6 de novembro de 2022. Sou o professor Júlio César. Você está aqui no nosso canal Outras Palavras. Se você não conhece o nosso canal, por favor, escute o que a gente vai dizer aqui. Se você concordar, deixe seu comentário educado. Se você discordar, deixe seu comentário educado, civilizado. E compartilhe esse vídeo e nos ajude. Dá like! E se inscreva no canal se você quiser, enfim, né? Muito bem. Só para fechar o assunto, o rescaldo das eleições de domingo passado, eu gostaria de dizer o seguinte, porque muita gente tem me perguntado a respeito disso e eu acabei decidindo falar sobre isso. Porque para mim é uma coisa tão básica que não precisaria eu falar, mas como muita gente pergunta, eu vou falar. O artigo 142 da Constituição do Brasil, que trata de algumas atribuições das Forças Armadas, não dá autorização às Forças Armadas para interferirem no Judiciário, no Legislativo, enfim. Se houver alguma desarmonia entre os poderes, não cabe às Forças Armadas interferir nisso. As Forças Armadas estão, segundo esse artigo 142, submetidas à autoridade do Presidente da República, portanto, Poder Executivo. Mas, num país democrático, as Forças Armadas não são obrigadas a obedecer a uma ordem presidencial que supostamente esteja fora da lei, fora da Constituição. Então, elas não têm esse poder de interferir no Congresso Nacional, no Judiciário. Qualquer problema que haja de desarmonia entre os poderes deve ser resolvido entre eles, não com as Forças Armadas. Ok? Muito bem. Um outro aspecto que eu preciso comentar é a mudança que ocorreu na Folha de São Paulo. Veja esta imagem aí. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Você viu aí. Antes da eleição do Lula, toda a manchete da Folha de São Paulo se referia ao orçamento secreto. Depois que Lula foi eleito e que o PT, segundo comentam jornalistas sérios como Malu Gaspar e o pessoal do Antagonista e outras fontes, o PT começou a negociar para a manutenção do orçamento secreto, aí a Folha de São Paulo passou a chamar o orçamento secreto de emendas de relator. Inclusive chegando ao cúmulo de modificar, como você viu aí nessa foto, modificar manchetes do passado para dizer que não, nós sempre chamamos de emendas de relator. E não fizeram, tá? Quer dizer, eu sou uma pessoa mais absolutamente a favor da liberdade de imprensa, mas isso aí é canalice. É canalice braba. E cadê o cara de Briba? Que não apareceu para punir a Folha de São Paulo por essa fake news. É verdade. É isso aí. Olha, no hiato em que eu estou, entre o momento em que eu estou gravando este vídeo e o momento em que você irá ver este vídeo, muita coisa pode acontecer no Brasil. Aliás, muita coisa sempre acontece no Brasil, mas tudo continua do jeito que era. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Né? O Brasil é um país onde pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, sempre que acontecer alguma bobagem, nós estaremos aqui para alertá-lo. Ok? Muito bem. Vamos ao assunto de hoje, ao nosso vídeo de hoje. Este pequeno vídeo é baseado numa série de leituras, como, por exemplo, a Invenção das Tradições, de Eric Hobsbawm, e
A Arte Rupestre, de Hildegard Feist. Eu tenho estes 2 livros na minha biblioteca virtual. Este aqui, que está, vou mostrar a vocês agora, eu já mostrei ele uma vez, vou mostrar novamente, que é muito bom. Uma História das Histórias, de John Burroughs. Além, é claro, de uma série de reportagens de jornais, revistas, entendeu? Tem sites bons, inclusive. Tem uma reportagem, um artigo muito bom do historiador Wilson de Oliveira Neto, muito bom sobre isso, né? Sobre os álbuns de figurinhas, a história das figurinhas ao longo do tempo, ok? Nós, humanos, somos muito apegados à imagem. As imagens pertencem ao universo dos vestígios mais antigos da vida humana que chegaram até nós, afirmou o historiador Paulo Nuss. Ele tem toda a razão. As pinturas rupestres nos dão os indícios mais remotos de arte, religião, comportamento, simbolismo, que são exclusividade da espécie a qual nós pertencemos, né? A espécie humana. Veja aí. Pinturas rupestres, professor? Momento cultural. Meus queridos, pinturas rupestres são os registros pictóricos feitos pelos homens nos tetos e paredes das cavernas pré-históricas desde épocas muito remotas e que estão ligadas a comportamento social, a crença no misticismo e na magia. Por exemplo, quando um caçador pintava o animal que ele queria caçar naquele dia, é como se ele estivesse pedindo aos deuses que lhe dessem aquele animal para comer naquele dia. Então tem uma relação com o misticismo, com a magia, com a crença. Além dessas pinturas serem as primeiras manifestações da tentativa de se comunicar de maneira visual, né? Sim, porque se eu não sei escrever, se eu não sei falar, eu só sei grunhir. Então, se eu quero contar uma história e eu não sei nem escrever nem falar, que tal se eu desenhar na parede essa história e quem passar por ali vai entender o que foi que aconteceu, vai compreender o que eu queria contar, né? É uma coisa natural, ok? Vem lá da aprendizado humano há muito tempo. Milênios depois, a modernidade promoveu o desencantamento do mundo, desencantamento nesse sentido das coisas místicas, né? Principalmente por causa da escrita, que se tornou habitual, e também da invenção da imprensa, que, digamos assim, barateou e tornou os livros mais acessíveis. Mas isso não substituiu o encantamento das imagens. Até hoje. Quando eu estou explicando um assunto em sala de aula, quando eu falo sobre aquele, na hora que eu mostro a imagem, a reação é outra. Entendeu? É como se o que eu estivesse falando pudesse ser colocado em dúvida, mas na hora que eu ponho a imagem, os japoneses torturavam pessoas, está lá a imagem, né? Os alunos ficam atentos àquilo, é como se fosse um encantamento imediato. Juntas, texto, imagem textual e imagem visual, se tornaram uma das mais poderosas janelas para o mundo, disseminando costumes, comportamentos, hábitos, ideias. Afinal de contas, uma imagem é, entre outras coisas, uma mensagem e, como tal,
tem conteúdo e intencionalidade. Então, cartões postais, selos, estampas, fotografias, figurinhas, etc., são parte dessa história. As primeiras figurinhas, nesse sentido do que nós estamos falando aqui, surgiram na virada do século XIX para o século XX na Europa e nos Estados Unidos. E estão ligados, inicialmente, à indústria do tabaco. Eram os chamados cigarette cards, né? Que vinham dentro das carteiras de cigarro, e que abordavam temas como conhecimentos gerais e celebridades, pessoas que eram conhecidas na época. Estava começando a surgir a famosa cultura de massas. E numa época em que você não tinha Google, nem internet, nem coisa nenhuma, como é que você podia ter um certo conhecimento? Você ia arquivando aquilo, e quando você estivesse numa reunião social, por exemplo, você quisesse puxar um assunto, lá na sua memória vinha aquele cartãozinho que você arquivou, que falava, por exemplo, sobre o presidente tal, ou o primeiro-ministro fulano de tal, ou sobre um grande artista, um grande esportista, estava tudo lá, né? Ou acontecimentos de uma maneira geral, enfim, a história dos índios na América do Norte, e por aí vai. Então, esses cigarette cards foram os primeiros a apontar para a cultura de massas, que se tornaria muito forte posteriormente. Lá na década de 30, com a ascensão do nazismo, na Alemanha, claro, a ascensão do nazismo foi compartilhada pela necessidade de doutrinação das massas, usando as figurinhas como pedagogia política, como elemento pedagógico. Você se diverte, aprende e é doutrinado ao mesmo tempo. Paul Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Terceiro Reich, usou e abusou deste recurso. Veja aí. É óbvio que as figurinhas das Copas do Mundo nada tem a ver com o nazismo. Aliás, podem até ser consideradas como um oposto das ideias nazistas, pois Hitler pregava a divisão da sociedade e a exclusão dos diferentes. E as figurinhas eram inclusivas, são inclusivas, elas aproximavam e aproximam as pessoas. Por exemplo, eu cansei de ver no meu tempo de garoto pessoas de classes sociais diferentes, de cores diferentes, de idades diferentes. Quantas vezes eu vi homens mais velhos negociando figurinhas com garotos? Troco a figura tal, eu toco por tantas figurinhas assim, assim. Então, essas negociações aproximavam as pessoas, elas conviviam. Quantas vezes uma amizade que vai durar a vida inteira começou numa negociação na banca de jornais por causa de uma figurinha que aquela pessoa tinha, que você queria, você fazia a troca, ali surge uma amizade, às vezes essa amizade era para toda a vida. As figurinhas das Copas do Mundo foram revolucionadas pela editora Panini de Modena, na Itália. Acho que eram os irmãos Giuliano e Bruno Panini que fundaram essa companhia e revolucionaram. E até hoje a editora Panini é quem mantém o monopólio das figurinhas, os álbuns da Copa do Mundo. Deve ter algum acordo com a FIFA, coisa desse tipo, né?
O certo é que a editora Panini, sempre que eu falo nela, me dá assim, uma nostalgia imensa e, ao mesmo tempo, uma admiração pelo trabalho que eles fazem, né? Souberam utilizar algo que era de interesse público para diversão e para ganhar o dinheiro deles honestamente, né? Inúmeros álbuns foram editados pela companhia Panini. E é claro, falando de figurinhas das Copas do Mundo, eu fico cheio de nostalgia, claro que fico. Muitas memórias afetivas me chegam nesse momento. Meu pai me trazendo o álbum da Copa do Mundo de 1970 e os primeiros pacotinhos de figurinhas. Aí me vem à memória meus amigos que eu não vejo mais, trocando figurinhas, negociando, fazendo aquela brincadeirinha do você bate a carta para virar a carta, se você conseguir virar você ganha a carta. Enfim, essas memórias afetivas me vêm com muita força por causa disso, mas não só memórias afetivas ou interesses afetivos me vêm quando eu falo sobre as figurinhas das Copas do Mundo e a história delas, né? Como estudioso e apaixonado pela história que sou, eu me interesso pela história das figurinhas porque elas são ricas sobre o que aconteceu, sobre o passado. Nos remetem assim numa espécie de turbilhão de ideias. Por exemplo, as figurinhas eram passatempo, promoveram a sociabilidade entre as pessoas, estimularam conhecimentos gerais, serviram como meio para a doutrinação política ou oportunidade de ganhar dinheiro, de negócios lícitos, enfim. E tudo isso eu como uma pessoa que observa a sociedade, que sou estudioso dela, me interessa, tudo isso me interessa profundamente. Agora, como apaixonado pelo futebol e pela Copa do Mundo, que eu também sou, e nem aqueles malditos 7-1 conseguiram apagar essa paixão que eu herdei de meu pai, nem aqueles malditos 7-1 conseguiram apagar minha paixão pelas figurinhas. Eu vejo minha netinha hoje, me lembro quando eu comprei figurinhas para os meus filhos, né? A Copa de 94, a Copa de 98, a Copa de 2002, Copa de 2006. Hoje eu vejo minha netinha comprando figurinhas também para o álbum dela, da Copa do Mundo de 2022. Enfim, essas coisas me fazem viajar no tempo, lembrar de coisas boas, de pessoas que eu amo e, às vezes, me faz lembrar com nostalgia de um tempo que não volta mais e de pessoas que eu amo e que, infelizmente, nunca mais verei. As figurinhas na história das Copas do Mundo são parte do nosso conhecimento, vamos dizer assim, da nossa evolução social. A gente aprende muita coisa observando um álbum de figurinhas, né? A gente entra pelos meandros internos da história, da compreensão das coisas,
de como as coisas se deram e se dão, às vezes olhando um simples álbum de figurinha. Né? Nem sempre você precisa ter um livro de história como esse aqui, que é extraordinário, mas às vezes você compreende muita coisa olhando um álbum de figurinhas. E no meu caso, e acredito que no caso de muitos de vocês que estão vendo este vídeo aí, há um sentimento de paixão, de saudade, né? É bom aprender, e se a gente puder aprender com alegria e emoção, é melhor ainda. É isso aí.